Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus para todos, amém? Glória a Deus. Nessa manhã que a gente acabou de cantar, né, essa verdade que deve reger a nossa vida, né? Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Você pode dizer ao Senhor: seja feita a sua vontade, Senhor, nos meus relacionamentos? É isso que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Para a gente falar sobre relacionamentos, deixa eu chegar um pouquinho. Puta, aqui é meio pequeno, né? Puta, aqui não dá para você trazer nenhum livro para você pôr. Bom, mas para a gente falar sobre relacionamento, a gente vai falar sobre algumas leis que devem reger os nossos relacionamentos. Para a gente falar sobre leis que devem reger os nossos relacionamentos, queria perguntar para você aí, quais são as leis que regem os seus relacionamentos? Será que as leis que regem os seus relacionamentos, os meus relacionamentos, são aquelas leis do tipo, toma lá, dá cá? Ou então, me respeita que eu te respeito. Será que são essas leis que regem o seu relacionamento? Ou então aquela lei, cuida da sua vida que eu cuido da minha vida. Ou então aquela lei que é muito forte assim para nós, não mexe com a minha família. Não mexe com a minha família. Não me pede dinheiro. Isso de jeito nenhum. Ou então aquela, né, muito para nós aqui, né, não confie nos outros. Não seja bobo dos outros. Se essas são as leis que regem os seus relacionamentos, eu não sei. Mas o que eu sei é que nós vamos tratar de algumas leis que essas sim, elas devem reger os nossos relacionamentos, biblicamente falando. Eu queria convidar você para a gente abrir a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 19. Tiago 1,19 diz assim a palavra do Senhor para nós. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. O quê? Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã, nós tivemos o grande privilégio aqui de lermos um trecho da Tua Palavra e nessa manhã nós vamos refletir, pensar um pouco sobre os nossos próprios relacionamentos, Senhor. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. E a gente pede agora que o Teu Espírito, através da Tua Palavra, possa ministrar o nosso coração para que as leis que governam os nossos relacionamentos sejam as leis que o Senhor estabelece na Sua Palavra, Senhor. Não aquelas que foram estabelecidas por nós mesmos, pelos nossos medos, não aquelas que foram estabelecidas pela nossa própria tradição familiar, pelo mundo, pela vida em si, mas pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito esteja guiando as nossas reflexões e aplicando esse texto tão precioso da Tua Palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, a carta de Tiago, ela é tradicionalmente, se tem que essa carta ela é escrita por Tiago, o irmão do Senhor, que foi ali uma figura importantíssima na igreja do primeiro século, tá? Embora, obviamente, não haja, vamos dizer assim, evidências textuais suficientes que leve
indubitavelmente a essa conclusão, mas tradicionalmente é o que se tem e talvez seja realmente a pessoa mais provável a ter escrito esse texto, né? O autor aqui, ele se denomina simplesmente de Tiago, servo, que é a palavra grega doulos, usada para escravo, ou seja, escravo de Deus e de Cristo. A gente vê isso lá no primeiro versículo da carta. Ele também escreve para pessoas específicas e nas suas palavras, lá no comecinho da carta, ele diz, no versículo 1 ainda, né? Ele diz que ele está escrevendo essa carta para quem? Ele está escrevendo para as 12 tribos dispersas entre as nações. Essas são as pessoas que ele está escrevendo, os versos que nós acabamos de ler aqui. E essa frase, né? As 12 tribos dispersas entre as nações, essa frase um tanto quanto enigmática, né? Ela pode ser interpretada aí literalmente mesmo, tá? Indicando aí que ele está escrevendo, fazendo uma referência direta a cristãos de origem judaica. É o mais provável, né, dessa carta, e que, independentemente disso, eles, por serem cristãos e por terem sido dispersos, eles foram dispersos de Jerusalém, que é o lugar onde a igreja nasce. Onde que a igreja nasce no livro de Atos? Em Jerusalém. Então a igreja nasce em Jerusalém, mas eles foram dispersos desse lugar, provavelmente citando após aí o martírio de Estevão em Atos capítulo 8, e que agora esses irmãos, esses cristãos, de um modo geral, irmãos, tá? Que foram dispersos, não só exclusivamente cristãos de origem judaica, porque pode ser que também ele esteja usando essa coisa das 12 tribos como uma referência da própria igreja, como igreja sendo agora o novo Israel de Deus, tá? Então pode ser que seja cristãos de origem judaica, mas também não necessariamente. Pode ser que ele esteja escrevendo isso para cristãos de um modo geral, que tenham sido dispersos, muito provavelmente por ocasião do martírio de Estevão e da dispersão, da perseguição que ocorre lá em Atos capítulo 8, e que agora eles estão dispersos, literalmente falando mesmo, né? Dispersos por todo o território do domínio de Roma, das suas adjacências ali, e que por serem cristãos e por estarem em um lugar que não era o lugar onde eles viviam ali, ou que eles estavam acostumados a viver, aonde nasceu a igreja em Jerusalém, eles estão passando por muitas dificuldades, por perseguições, justamente por serem cristãos, por estarem em um lugar que não é o lugar onde eles nasceram, viveram, e principalmente por não estarem mais unidos, fisicamente falando, quanto igreja, tá? E aqui, partindo para o trecho especificamente, que é objeto aqui da nossa análise e meditação hoje, esse texto ele começa aí com uma expressão muito comum nessa carta. Você que já leu a carta de Tiago pode perceber que é uma expressão muito comum, a expressão meus amados irmãos. Essa expressão, em primeiríssimo lugar, irmãos, ela mostra que o autor, Tiago, ele está aqui nesse ponto da carta e em qualquer outro ponto da carta onde ele usa essa expressão, o que ele está fazendo? Ele está estabelecendo uma relação de íntima proximidade e afetividade com os seus leitores, com as pessoas que ele está escrevendo. Ele está dizendo com essa frase, meus amados irmãos, ele está dizendo para aquelas pessoas que ele está escrevendo que existe uma relação de amor entre eles, uma relação fraterna entre eles, ou seja, eles eram povo do mesmo povo, gente da mesma gente, irmãos em Cristo Jesus. E isso, o que isso também quer dizer? Quer dizer que o autor ele escreve a essas pessoas porque essas pessoas possuem o quê? Objetivos, ideais, desejos, aspirações comuns por serem cristãos. Tudo que é escrito
todas as exortações dessa carta, e você que já leu essa carta, ou que tiver curiosidade de lê-la novamente, vai perceber que existem inúmeras exortações nessa carta, inúmeros imperativos à ética e à moral cristã. Esses imperativos, essas exortações que o autor Tiago ele traz para quem teve contato com essa carta em primeiro lugar e para nós, são coisas que eram comungadas por toda a comunidade cristã, verdades que eram comuns entre eles e que também nos são comuns, são ideais que nós devemos perseguir na nossa própria vida enquanto cristão. Então, em primeiro lugar, da sua afetividade e de que o que ele fala é algo comum às pessoas que o estavam escutando. E em segundo lugar, essa expressão meus amados irmãos, ela é usada aqui geralmente nessa carta quando ele está mudando de assunto. Quando há uma mudança de assunto que é muito comum aqui nessa carta, vista que na verdade a carta de Tiago, ela na verdade é um compêndio de várias exortações sobre várias coisas referentes à ética, à moral e à sabedoria cristã, à semelhança de muitos livros, os livros do Antigo Testamento de sabedoria. Aliás, muitos autores eruditos, vem nessa carta de Tiago aqui uma semelhança muito forte com os livros veterotestamentários de sabedoria, justamente porque há essa mudança de assuntos sem a necessidade de haver uma relação estreita, lógica, textual, direta entre eles, como por exemplo é nas cartas do apóstolo Paulo. Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, embora o apóstolo Paulo trate de um monte de tema, a gente vê que está tudo costurado, um tema com o outro. Tem uma sequência lógica, uma sequência textual. Na carta de Tiago, não há isso. É um monte de exortações sem que haja essa ligação entre elas, à semelhança dos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Provérbios, Eclesiastes. Às vezes a gente está lendo Eclesiastes, há uma mudança abrupta de assunto sem haver nenhuma contextualização ou algo que ligue o tema anterior ao próximo. Aqui em Tiago é a mesma coisa, então por isso muitos autores veem essa certa semelhança, a forma como ele escreve com a forma como é escrito os livros de sabedoria do Antigo Testamento. E aí então, estabelecida essa relação de irmandade, ele vai dizer aos seus leitores, a todos os seus leitores, nas suas palavras, o seguinte: tenham isso em mente. Ou seja, o que ele vai dizer daqui para frente é o quê? É uma verdade que precisa ser introjetada pelos seus ouvintes, de modo que passe a ser para eles uma regra para a sua própria vida. É o mesmo que ele estivesse dizendo, parafraseando o texto, Tenham isso em mente. É o mesmo que ele dizer assim: tenham isso em mente, o que eu vou lhes dizer agora é uma verdade para vocês. Tenham isso em mente. Tenham que o que vai ser dito deve ser uma verdade para vocês, Parafraseando esse texto. E com esse intuito, ele vai dar então, a primeiro momento, nesses versos que nós lemos aqui, primeiro momento, 3 exortações iniciais que deveriam ser verdades introjetadas pelos seus ouvintes e que estão na base do relacionamento interpessoal, ou seja, do relacionamento deles com as outras pessoas, no contato direto ou indireto deles com outras pessoas, ou com o que essas outras pessoas produzem, relacionamentos interpessoais. Então ele vai dizer então o seguinte: depois que ele afirmou essa questão de que o que ele vai dizer deve ser uma verdade para eles, sejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar e sejam tardios para se irar. A primeira coisa a ser dita dessas exortações, eu repito, é que elas deveriam ser verdades introjetadas que deveriam nortear as relações interpessoais deles, com quem quer que fosse, e que deveriam nortear os seus relacionamentos, os contatos que eles tinham com as outras pessoas ou com o que é produzido por outras pessoas. Ou seja, como que eu devo me relacionar com as pessoas à minha volta e com o que ela
produzem. Essa é a resposta que o texto vai nos dar aqui quando ele cita o versículo 19. Como eu devo me relacionar com as pessoas? Como eu me relaciono com o que as pessoas produzem? O texto vai dizer: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ser pronto para ouvir quer dizer de você e eu, nós estarmos sempre dispostos a ouvir o outro, de termos em nós uma predisposição na maneira como eu me relaciono com o outro, a escutar o que o outro ele tem para dizer, a refletir sobre o que o outro tem para dizer, a analisar essas coisas, uma predisposição a ouvir. Essa deve ser uma lei que deve reger a forma como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta ou com o que elas produzem e que chega a nós. Isso é o fato dessa exortação a nós sermos prontos para ouvir. Isso aqui só é óbvio na teoria, né? Porque na prática, infelizmente, o que existe dentro do nosso coração, e às vezes de uma forma muito evidente, na forma como nós nos relacionamos, é uma impaciência para ouvir o outro. Uma impaciência para escutar o que o outro tem para dizer. E às vezes essa impaciência para ouvir o outro, ela é muito motivada pela surdez que a voz do nosso próprio ego causa em cada um de nós, né? Você já percebeu como é que a voz do nosso ego, ela tem esse poder de nos ensurdecer e também nos cegar a respeito do outro, do que o outro é, daquilo que o outro está nos dizendo ou tem para nos comunicar? Então a primeira exortação é que deve reger os nossos relacionamentos. Seja pronto para ouvir. E seja disposto a ouvir as pessoas que você se relaciona. E a segunda, que está diretamente ligado à primeira, é seja tardio para falar. Falar é o quê? Basicamente, falar é se expressar a respeito de algum assunto. Agora, perceba o seguinte, que o texto, ele não exorta a não se expressar, mas o texto diz que nós não devemos nos expressar a respeito de determinado assunto apressadamente, precipitadamente, sem refletir sobre. Essa é a exortação do texto. E ser tardio a se expressar, como eu disse, está intimamente ligado à predisposição a ouvir o outro. Na verdade, ouvir o outro, ser pronto para ouvir e tardio para falar, são coisas que são interrelacionadas. Quer dizer que uma coisa nunca vai acontecer sem a outra. Você não será uma pessoa com uma predisposição a ouvir se não entender que você precisa ser tardio para falar, que você precisa ser uma pessoa que reflete para poder se expressar, e você nunca vai ser essa pessoa que é tardia para falar se você não estiver disposto a ouvir. São coisas que devem acontecer simultaneamente, né? A esse respeito, nós temos inúmeros textos bíblicos, o próprio Tiago vai falar um pouco mais sobre isso no capítulo 3, mas nós temos muitos textos bíblicos que corroboram com essa verdade bíblica e que atrelam sabedoria a quem procede dessa maneira e tolice para quem age do contrário. Por exemplo, Provérbios 10:19. O que diz lá? Diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 17:27 diz assim: quem tem conhecimento é comedido no falar. Quem tem entendimento é de espírito sereno. Provérbios 17:28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Se contiver a sua língua, parecerá que tem discernimento. Então essa é uma verdade que nós encontramos eco por toda a Bíblia e que deve nortear os nossos relacionamentos. A terceira exortação inicial do autor, que deve, mais uma vez, nortear os nossos relacionamentos interpessoais e que se aplica também à nossa própria relação com a vida, é ser
tardio para se irar. Ser tardio para se irar é literalmente o significado da palavra longanimidade, que é um fruto do Espírito que está descrito lá em Gálatas capítulo 5. Ou seja, o que é o fruto do Espírito? É aquilo que o Espírito Santo produz na vida de quem ele habita. Todos aqueles 9 gomos, um desses gomos é a longanimidade. Longanimidade é uma palavrinha, vem de uma palavra grega que chama macrotúmia, que é formado por 2 palavras essencialmente. A palavra macros, que diz de uma coisa longa, e a palavra timos, que quer dizer, ou que significa ira ou fúria. Então, macrotúmia ou longanimidade, que é o que o autor está falando aqui nesse texto, fala de uma ira que é prolongada, não no sentido de que ela é prolongada para acabar, mas ela é prolongada para acontecer. É um estado de ira que é difícil de ser despertado. É o que popularmente, é o contrário do que popularmente nós chamamos de pavio curto, é o pavio longo. É aquilo que vai queimando, está queimando, mas nunca explode. Essa é a exortação do autor para nós, que deve nortear os nossos relacionamentos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E o interessante dessa exortação é o motivo, é a explicação que o autor sagrado ele dá para nos convencer de que nós devemos de fato ser pessoas longânimas, que é o fato de que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse é o motivo, essa é a explicação que ele nos dá, para nos convencer que precisamos ser pessoas tardias em se irar. E aí, é interessante nós pensarmos como que o sentimento da ira, ele está intimamente ligado com o senso de justiça que nós temos, de uma forma que a maioria das vezes que nós nos iramos, para não dizer todas as vezes que nós nos iramos, é porque de alguma forma nós tivemos o nosso senso de justiça ferido. Pensa aí, na última vez que você ficou irado com alguém. Pensa aí, lembra dessa ocasião. Agora pense se de alguma forma o que provocou a sua ira não foi o seu senso de justiça que foi ferido naquele momento. Vou te dar um exemplo. Pensa agora especificamente na última pessoa que você ficou irado. Por que você ficou irado com essa pessoa? Porque de alguma forma ela fez algo que para você ela não deveria ter feito de jeito nenhum. Ou seja, ela feriu o seu próprio senso de justiça, o senso daquilo que é correto, que deve ser feito naquela situação, e o senso daquilo que não deve ser feito em determinada situação. Senso de justiça ferido gera ira. Mas nós não somos, obviamente, não ficamos irados somente com pessoas, nós ficamos irados também com circunstâncias da vida. Imagine que você se dispôs a fazer alguma coisa, um empreendimento qualquer. Por exemplo, consertar alguma coisa, criar alguma coisa, construir alguma coisa, qualquer coisa desse tipo. E apesar, então, você se propôs a isso, está fazendo isso. Apesar de todo o seu empenho, a sua dedicação, o seu esforço, investimento e conhecimento para fazer aquilo não dá certo de jeito nenhum. Você tenta e aquilo não dá certo. Você não consegue êxito de jeito nenhum naquilo que você se propôs a fazer, seja o que for. O que você e eu, nós sentimos? Nós sentimos ira. Nós sentimos vontade daquilo que os antigos chamavam de pinchar esse negócio lá na beira do rio, de tacar uma bomba nesse negócio, de destruir, de tacar uma martelada nesse negócio. Por quê que nós sentimos isso, irmãos? Porque o nosso senso de justiça foi ferido de alguma forma, porque você está fazendo tudo para dar certo, mas o negócio não dá certo. Ou seja, o resultado que você está tendo naquele empreendimento, ele é injusto para você comparado ao seu esforço, ao seu investimento. Então entenda o seguinte, que ira e senso de justiça andam de mãos dadas. Só que apesar do nosso senso de justiça ser algo maravilhoso que nós possuímos, algo da própria natureza divina que foi compartilhado conosco, os seres humanos, ou seja, uma coisa que nos assemelha ao próprio Deus, essa
característica maravilhosa que temos de termos senso de justiça, como qualquer outra das nossas características inalienavelmente humanas, ela está o quê? Corrompida pelo pecado. E essa corrupção pelo pecado muitas vezes nos leva, em nome do nosso senso de justiça, cometer a injustiça para satisfazê-lo. Parece meio paradoxal, né? Muitas vezes, irmãos, ao sofrermos a injustiça, em nome da justiça, nós cometemos uma injustiça ainda maior do que aquela que nos foi feita. Ou seja, há uma desproporcionalidade no nosso exercício da justiça. Quando? Quando estamos entorpecidos pela ira. E quando há qualquer tipo de desproporcionalidade, não pode haver o quê? Justiça, pela própria definição do termo. Por isso que ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, num sentido de que a ira do homem não pode produzir uma atividade justa que receba em si a aprovação de Deus, porque ela está corrompida pelo pecado. E aí ele segue dizendo o seguinte: portanto, no verso 21, portanto, ou seja, com base nessas 3 exortações iniciais, que devem nortear os nossos relacionamentos, que estão, como eu disse, no campo da interpessoalidade, o autor sagrado vai nos dar mais 3 exortações finais no campo da intrapessoalidade, ou seja, no âmbito do nosso relacionamento conosco mesmo e também do nosso relacionamento com Deus através da sua palavra. Essas 3 exortações finais, elas servem em primeiro lugar de conclusão, ou seja, se o que deve nortear os meus relacionamentos com as pessoas e com a própria vida é que eu devo ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para me irar, como eu devo me relacionar comigo mesmo e com Deus para que isso possa de fato acontecer na minha vida. Então as últimas 3 exortações desse texto, versículo 21, servem de conclusão. Mas, agora textualmente falando, elas também, embora estejam ligadas ao verso anterior, elas também estão ligadas aos versos posteriores, como se ele tivesse preparando o caminho para o que vai ser dito posteriormente sobre a necessidade que nós temos de praticar a palavra de Deus e não somente de ouvi-la, tá? Então, se nós estivéssemos fazendo uma exposição da carta inteira, aqui haveria uma conexão entre assuntos. Mas, para nós aqui, as últimas 3 exortações são: livrem-se de toda impureza moral, livrem-se da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Livrar-se de toda impureza moral, essa expressão que também é traduzida, segundo algumas traduções para o português, como despojar-se de toda imundícia, está ligado àquela ideia de você se despir de uma roupa muito suja. Essa é a ideia do livrar-se de toda impureza moral. Isso aqui está ligado ao quê? A coisas de ordem ética e moral, ou seja, coisas relacionadas à maneira de ser, à nossa maneira de ser, ao modo como nós agimos e das regras que norteiam o que fazemos e o porquê fazemos certas coisas que descaracterizam, desqualificam a pessoa como um cristão, que mancham a sua imagem enquanto cristãos. E aí, para a gente refletir sobre essa exortação do autor, quais são as coisas na nossa vida, pessoalmente falando, que nos desqualificam enquanto cristãos? Quais são as coisas de ordem ética que se referem à nossa maneira de agir, o nosso jeito de ser, que mancha a nossa imagem enquanto cristãos? Quais são as regras, as leis, os porquês que regem a nossa vida, que nos descaracterizam enquanto cristãos? São justamente essas coisas que nós devemos lançar fora da nossa vida, como alguém que lança para longe de si uma roupa suja e mal cheirosa. É isso que deve ser a nossa atitude frente àquilo que mancha o caráter de Cristo em nós. A primeira exortação. Ou seja, como nós nos relacionamos conosco mesmos.
E a segunda exortação, que está também de uma certa forma ligada a essa, é livrem-se de toda maldade que prevalece. Maldade aqui, obviamente, se refere a tudo que é mal aos olhos de Deus e está relacionado à própria natureza pecaminosa humana e a sua tendência a fazer o quê? Aquilo que é mal aos olhos de Deus. Não só a fazer, mas também a desejar aquilo que é mal aos olhos de Deus. Por isso ele diz a maldade que prevalece. Prevalece aqui é uma palavrinha grega que diz de uma coisa que existe de uma forma abundante, se referindo à própria iniquidade, tá? Então prevalece tem um sentido de algo que é abundante e que ainda persiste em existir, se referindo ao mal, à nossa própria natureza pecaminosa. No seu comentário desse livro, Douglas J. Moo, escrevendo para a série Cultura Bíblica da editora Vida, uma série de comentários exegéticos do Novo Testamento muito bons, ele diz assim sobre essa maldade que prevalece, sobre essa palavra que ele acrescenta aí. Diz assim: essa palavra é acrescentada para quê? Para acentuar a variedade e o predomínio do pecado contra o qual o cristão ele deve lutar. Por isso que algumas traduções, outras traduções para o português, vão dizer assim: livre-se de todo o vestígio do mal, ou vai dizer livre-se de todo acúmulo de maldade ou acúmulo de malícia. E aí, vocês perceberam aqui nesse texto, nessa frase dele, que o texto ele faz questão de destacar para nós que nós precisamos nos livrar de todo o tipo de maldade, ou seja, de todo vestígio de maldade que existe em nós. Perceba que para nós, enquanto cristãos, servos do Senhor, não deve existir nenhum tipo de relação amistosa com o mal, principalmente com o mal que habita dentro de nós, que é a referência da qual nós estamos aqui tratando nesse texto. O mal deve ser algo inaceitável para nós, deve causar repulsa em nós. O mal que habita em nós deve ser tão horrível para nós quanto ele é para as pessoas que têm contato com ele, né? Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande com isso, né? E por último, para que nós possamos viver de maneira agradável a Deus, com as pessoas ao nosso redor, com a própria vida e com o próprio Deus, ele vai dizer que nós precisamos então aceitar humildemente a palavra implantada em nós. Palavra implantada em nós é uma referência à própria palavra de Deus que foi semeada nos nossos corações, à semelhança da parábola do semeador de Mateus 13, onde a boa semente que é semeada é a palavra de Deus e o campo onde essa semente ela cai, ela é semeada, são os nossos corações. Mas perceba que nesse texto, o foco não está na palavra que é semeada, mas no quê? Na atitude que nós devemos ter diante daquilo que foi semeado. Essa é a grande questão, essa é a grande exortação do texto. Qual é a atitude que nós temos com a palavra que é semeada no nosso coração? Perceba que nesse verso existe aí explicitamente uma exortação ao quê? A não resistência à ação de Deus mediante a sua palavra, que, como eu disse e o texto diz, foi semeada no nosso coração. Esse texto enfatiza e deixa evidente que essa palavra, em tom de exortação, deve ser algo que nós devemos aceitar essa palavra, que remete ao que? Um chamado à concordância, um chamado ao consentimento com alguma coisa. Uma palavra que ele ainda acrescenta ainda mais um termo para mostrar essa exortação nossa à não resistência à palavra. Ele diz, não só aceitem, mas aceitem humildemente, que denota uma atitude de submissão em relação a alguma coisa. Remete inevitavelmente essa frase, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, diretamente ele está remetendo a essa resposta livre e pessoal que cada um de nós damos, querendo ou não, e que temos que dar a respeito dessa palavra que é semeada no nosso coração. Como hoje,
Hoje as palavras do Senhor estão sendo semeadas ao nosso coração desde manhã, quando nós abrimos a palavra de Deus, começamos a meditar nela, inclusive no texto que nós estamos lendo, a palavra está sendo semeada. Mas qual é a atitude que nós temos diante da palavra que agora está sendo semeada no nosso coração? Usando a metáfora da semente do solo, né, usada por Jesus em Mateus 13, aceitar humildemente a palavra é limpar o nosso coração, limpar do nosso coração as coisas que sufocam essa semente, impedindo que ela produza em nós os frutos que ela foi destinada por Deus a produzir na nossa vida. Transformação. A palavra de Deus é um chamado à transformação, e é isso que Deus deseja fazer em cada um de nós, nos transformar naquilo que Ele deseja que nós sejamos. E por último, ele enfatiza então o motivo pelo qual nós deveríamos aceitar humildemente a palavra plantada no nosso coração. Ele diz, porque ela é poderosa para os salvar. Essa frase, ela está dizendo do poder que a palavra de Deus tem de nos colocar em um lugar seguro, de nos livrar de uma situação perigosa ou de uma condição degradante. E isso significa, esse é o significado básico de salvação, salvar. E aqui se refere, irmãos, não somente à salvação eterna, mas principalmente à salvação da nossa própria maldade e da impureza moral que ele nos exortou, que nós devemos nos livrar dessas coisas. Como nós nos livramos daquelas coisas que mancham a nossa imagem enquanto cristãos e da própria maldade do nosso próprio ser. O texto diz, aceitando humildemente a palavra que foi implantada nos seus corações. Esta é a forma, esse é o motivo, esse é o porquê. O que fica para nós concluirmos isso aqui? Primeiro, fica para nós que nós devemos ter como verdades norteadoras dos nossos relacionamentos, que nós, em primeiro lugar, devemos estar dispostos, propensos a ouvir as pessoas, a avaliar as coisas com cuidado, a expressarmos a nossa opinião, um juízo de valor, qualquer coisa desse tipo com cautela, escolhendo bem as palavras que serão ditas pela nossa boca, não de uma maneira irrefletida, uma maneira impensada, como nós somos tentados a fazer a cada momento que nós nos relacionamos com o outro ou com o que é produzido por esse outro. Primeiro, ouvir, depois analisar, para depois então expressarmos a nossa opinião sobre. Primeira coisa que fica para nós. A segunda coisa que fica para nós, e que é muito importante, que nós temos que tomar muito cuidado com a ira. Por quê? Porque o nosso senso de justiça, que é o que desperta a nossa ira, como qualquer outra das nossas características humanas, está corrompido pelo pecado, sendo impossível a nós, entorpecidos pela ira, agirmos com justiça de forma a agradar a Deus ou sem ferir a própria justiça de Deus. Muito cuidado com a ira. Fica para nós que a chave, o grande segredo, para que nós possamos viver isso nos nossos relacionamentos interpessoais, está na forma como nós nos relacionamos intrapessoalmente, conosco mesmos, com a nossa própria maldade, com o nosso próprio pecado, com a nossa própria corrupção. E fica para nós, por último, que a resposta, se nós seremos livres, salvos dessas coisas, ou seja, da nossa própria maldade, da nossa própria corrupção ou não, está onde? Na forma como nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra. A aceitando humildemente ou nos rebelando contra ela. Feche seus olhos, fique de pé, nós vamos orar para encerrar. Senhor Deus, nós tivemos um privilégio, Senhor, de ler a Tua palavra, Senhor. É uma palavra que é semeada para causar transformação na nossa vida, Senhor.
É uma palavra que tem um propósito, Senhor, que saiu do teu coração e que agora é lançada essa semente preciosa, poderosa para nos salvar, com o propósito de transformar a nossa vida, com o propósito de cuidar dos nossos relacionamentos, com o propósito, Senhor, de fazer de nós pessoas que glorificam o teu nome nos nossos relacionamentos interpessoais, Senhor. Deus, que o seu Espírito agora possa estar movendo, nos levando à reflexão, pensando quais são as leis que de fato regem os nossos relacionamentos. Será que nós temos os princípios da tua palavra que foram expostos aqui, Senhor, como uma verdade norteadora de como nós nos relacionamos com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa igreja, com o mundo, com as pessoas do nosso trabalho, Senhor? Ou será que não? Ou será que na verdade, Senhor, as verdades citadas aqui, que nós devemos ser prontos, predispostos a ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, são coisas repulsivas na prática da nossa vida, Senhor, que nós não temos e não queremos ter como princípios dos nossos relacionamentos. Se for de fato assim, Deus, nós humildemente, nós reconhecemos, Pai, a dureza do nosso coração, e nós temos uma oportunidade de nos quebrantar diante de Ti, para que a palavra produza o fruto que ela deseja, precisa produzir na nossa vida, Senhor, e que produzindo na nossa vida, produza nos nossos relacionamentos, Senhor. Oh Deus, nós confessamos que é difícil nos relacionarmos com as pessoas, Pai. Às vezes é difícil nos relacionar, principalmente com as pessoas que estão muito próximas de nós, mas nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. A gente quer abandonar, Deus, coisas que nos foram ensinadas e que não são princípios da Tua palavra para nós. Nós queremos abandonar, Pai, coisas que a vida, o mundo disse para nós que deve ser uma verdade, que deve nortear o nosso relacionamento, mas que não são princípios da Tua palavra. Nós queremos abdicar dessas coisas. Nós queremos lançar essas coisas de nós como quem tira uma roupa suja, imunda, e colocarmos as vestes santas da Tua palavra sobre nós, Pai, nos nossos relacionamentos. Cuida dos nossos relacionamentos, cuida de nós, para que nós possamos ser pessoas que cuidam dos nossos relacionamentos, de uma forma que os nossos relacionamentos glorifiquem o Teu nome, Senhor. Nos leve para casa em paz, em segurança, que possamos aproveitar todas as Tuas bênçãos, Pai, derramadas sobre nós de uma maneira tão grande, nesse momento e nos próximos, e que possamos estar firmes na Tua presença. Em nome de Jesus é o que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, graça e paz. Cumprimenta a pessoa do seu lado aí, e que Deus possa nortear os seus relacionamentos através da Sua palavra.